Existe uma pergunta que os filósofos evitam e que os cientistas nunca terminam de responder. Onde termina o mundo que conhecemos? E onde começa algo que não deveríamos poder ver? Não estou falando de outro planeta. Estou falando da Terra, a sua Terra. Esse mesmo chão que você pisa toda manhã quando sai de casa, achando que já sabe como o mundo é. Achando que a realidade tem bordas definidas, que a natureza tem regras estáveis, que o planeta em que vivemos é previsível. Não é. Há lugares neste mundo onde as leis físicas parecem ser negociadas, onde o tempo não avança do mesmo jeito, onde a natureza se tornou algo tão extremo, tão violento, tão bonito, que parece mentira. Lugares que nenhum pintor teria imaginado, que nenhum romance de ficção científica teria descrito com precisão suficiente, porque a realidade os supera em cada detalhe. E o mais inquietante de tudo, alguns desses lugares estão abertos ao público. Você pode ir, pode se colocar lá, pode sentir na própria pele que o planeta que habitamos é muito mais selvagem, muito mais estranho e muito mais imenso do que qualquer mapa foi capaz de transmitir. Hoje vamos fazer uma viagem. Não uma dessas viagens que você vê em folhetos turísticos com praias perfeitas e hotéis 5 estrelas. Vamos cruzar oceanos, escalar geleiras, descer a cenotes escuros onde a água muda de cor como se tivesse alma própria. Vamos pisar em fortalezas esquecidas no meio do Mar do Norte, caminhar sobre pontes que tremem como se o abismo estivesse chamando você pelo nome, e descer até depressões geológicas, onde o ar queima os pulmões, como se respirar fosse um privilégio que o planeta pode revogar a qualquer momento. Vamos caminhar por cidades que nunca tiveram vivos. Vamos ver rios que se transformam em muros. Vamos entrar no interior de uma geleira e entender que o azul mais puro do mundo não está em nenhum oceano. Está preso no gelo. Esses são os lugares mais extremos, mais misteriosos e mais inimagináveis do planeta Terra. E a pergunta que quero deixar para você desde agora é esta: quanto do mundo real estamos dispostos a enfrentar? Antes de preferir ficar em casa. Mas antes de partir, preciso te pedir uma coisa. Se você chegou até aqui, já sei que não é do tipo que fica na superfície. Então, se esse tipo de conteúdo faz você sentir algo, curiosidade, admiração, aquele arrepio inexplicável na nuca que aparece quando algo é real demais para ignorar, se inscreve no canal agora mesmo. Porque aqui é exatamente isso que fazemos. Exploramos o que o mundo mainstream decide ignorar. Dá um like nesse vídeo. Não porque o algoritmo pede, mas porque cada like é um sinal de que você quer que a gente continue fazendo isso. E nos comentários, me diz uma coisa só. De qual cidade você está assistindo isso? Pode ser São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza, Curitiba. Onde quer que seja, essa viagem começa agora mesmo para todos nós. O primeiro lugar se ergue no meio do Mar do Norte, como um pesadelo de aço que se recusou a afundar. Um pesadelo que, em algum momento, também foi lar. Imagina acordar no meio do oceano, sobre uma plataforma de metal que range a cada onda, sem terra visível em nenhuma direção. Não há cidade, não há horizonte amigável, só o mar escuro, o frio que penetra até os ossos e o som constante do vento batendo em estruturas que ficam de pé há décadas, sem que ninguém tenha pedido que continuassem de pé. O céu acima de você é cinza, quase o ano todo. As ondas batem nos pilares com uma regularidade hipnótica. E você está lá em cima, numa plataforma de aço enferrujado, sabendo que o único que te separa do Atlântico são alguns metros de metal e tempo. Os Mount Celsea Forts são estruturas militares construídas durante a Segunda Guerra Mundial, entre 1942 e 1943, nos estuários do Tâmisa e do Mersey, no Reino Unido. Sua função original era clara e urgente: detectar e repelir ataques aéreos nazistas sobre o litoral britânico. Naquele contexto de guerra total, quando cada noite podia ser a última, essas plataformas eram tecnologia de ponta, eram poder, eram proteção,
Cada forte era uma pequena cidade flutuante, torres de aço conectadas por passarelas estreitas e expostas ao vento, armadas com canhões antiaéreos, habitadas por até 300 soldados que viviam num isolamento quase total. Não havia entretenimento, não havia privacidade, não havia fuga. O vento era constante, o frio, implacável. O mar nunca descansava, e o som das ondas contra o metal nunca sumia, nem de dia, nem de noite, nem nos sonhos. Quando a guerra terminou, os fortes foram abandonados, não demolidos, não transformados em algo útil, simplesmente abandonados, como se ninguém soubesse o que fazer com eles, e a decisão mais fácil fosse não decidir nada. E lá estão até hoje, enferrujados, inclinados por décadas de erosão marinha, alguns à beira de desabar no mesmo mar que sempre os cercou e que sempre quis reclamá-los. Em 2006, um deles foi proclamado micronação independente, o Principado de Sealand, com seu próprio passaporte, sua própria moeda e sua própria constituição. Em 2026, ainda é um dos estados soberanos mais pequenos e mais estranhos do mundo, um pedaço de aço enferrujado no oceano que decidiu, contra toda lógica, se chamar de país. Há algo profundamente perturbador nessas estruturas. São o esqueleto de uma guerra que já terminou. Gigantes de metal que o tempo não conseguiu matar de vez, que o mar não conseguiu engolir, que o esquecimento não conseguiu apagar. Ficam lá, como cicatrizes no horizonte, nos lembrando que construímos coisas para o medo, e que quando o medo vai embora, as coisas ficam. O que diz sobre nós o fato de construirmos coisas para nos defender, e depois deixá-las de pé quando já não temos mais medo? O segundo lugar não te recebe com silêncio nem com beleza tranquila. Te recebe com um som que você não reconhece, até já ser tarde demais para se afastar. O rio parece calmo. As águas do Qiantang aparecem quietas, quase preguiçosas sob o sol de setembro. Moradores e turistas se aglomeram nas margens aos milhares. Alguns têm câmeras, alguns têm café na mão. Há crianças apontando para o horizonte. Há idosos que vêm assistir a isso há décadas e que ainda, todo ano, ficam sem palavras. Ninguém está correndo ainda. E então, como se o oceano tivesse decidido cansar do seu próprio lugar no mundo e reivindicar um território que considera seu, a onda chega. O bore do rio Qiantang, na província de Zhejiang, na China, é considerado o fenômeno de maré mais poderoso do planeta. Uma vez por ano, perto do equinócio de outono, a maré do Mar da China Oriental entra pela foz do rio com uma força tão brutal, tão acumulada, tão irresistível, que gera uma parede de água de até 9 metros de altura que avança a mais de 40 km por hora rio acima. Não é uma onda, é uma muralha, uma parede de água marrom e espumosa que ruge como algo vivo, como algo com intenção, como algo que sabe exatamente o que está fazendo. Não tem o som de uma onda, tem o som de um trem de carga em velocidade máxima que não tem trilhos, que não tem freios e que não tem nenhum interesse em parar. Os registros históricos do bore do Qiantang remontam a mais de 2000 anos. Os imperadores chineses o observavam como sinal do poder divino e organizavam cerimônias em suas margens. Os aldeões construíam templos para apaziguá-lo. Os poetas o descreviam como o dragão do rio despertando do seu sono anual. Hoje, milhões de turistas chegam todo ano de todos os cantos do mundo para presenciá-lo. E todo ano, apesar das barreiras, apesar dos avisos, apesar das evidências de anos anteriores, dezenas de pessoas são arrastadas por tê-lo subestimado. Porque há algo na mente humana que não sabe calcular a velocidade do que não tem forma conhecida. Vemos vir no horizonte e o cérebro registra como algo distante, como algo que ainda está longe, como algo que temos tempo de observar com conforto. E quando chegamos a essa conclusão, já é tarde demais. O que isso diz sobre os perigos que você decide ignorar porque ainda os vê de longe?
O terceiro lugar não está no fundo do oceano, nem no coração de uma selva remota. Está grudado numa rocha, suspenso no vazio dos Alpes italianos, como um ovo de metal que alguém aparafusou na beira do mundo e foi embora sem olhar para trás. Não é uma casa, não é um abrigo convencional. Não tem o aconchego da madeira, nem a solidez tranquilizadora do concreto. É uma cápsula de alumínio presa literalmente na rocha viva dos Alpes italianos, projetada para existir onde nada deveria conseguir existir. O bivaco Buffa di Perrero, localizado na região do Piemonte, a 2.930 metros acima do nível do mar, é uma das estruturas habitadas mais extremas do planeta. Comporta até 9 pessoas apertadas. Não tem aquecimento central. Não tem internet. Não tem funcionários trazendo cobertores ou explicando onde fica o banheiro. Tem paredes finas de alumínio entre você e o vazio. Só isso. Para chegar, é preciso escalar. Não há trilha marcada com placa simpática. Não há teleférico. Não há opção de táxi no meio do caminho. Você escala ou não chega. E uma vez lá dentro, o som do vento batendo no metal é absolutamente constante, sem pausas, sem alívio, como se a montanha estivesse usando o abrigo como instrumento para tocar diretamente nos seus nervos. No inverno, as temperaturas caem a 30 graus negativos. As tempestades podem isolar o abrigo por dias inteiros, cobrindo cada centímetro de visibilidade com neve e gelo. E se algo der errado, se alguém adoecer, se alguém cair, se algo quebrar, os serviços de resgate podem levar horas para chegar, se as condições climáticas permitirem, o que muitas vezes não acontece. Para que existe esse lugar, então? Para os alpinistas que precisam sobreviver à noite antes de atacar um cume ao amanhecer. Para os que entendem que a montanha não negocia horários, nem espera que você esteja descansado. Para os que decidiram que o frio e o risco são um preço justo por estar onde pouquíssimas pessoas estiveram. Há algo quase monástico naquele lugar. A solidão mais perfeita que uma pessoa pode encontrar no século XXI. O barulho do mundo, as notificações, as opiniões dos outros, o trânsito, as urgências artificiais, tudo isso fica completamente anulado. Só você, o metal, o frio e o vento que não para. Você já desejou esse tipo de silêncio alguma vez? Ou te assusta exatamente porque é real demais? Porque sem as distrações do mundo, restaria só você consigo mesmo. O quarto lugar começa com beleza pura. Água azul, brilhante, transparente, convidativa, do tipo que faz a pessoa pegar o celular antes de pensar em qualquer outra coisa. E termina 30 metros abaixo, com algo que não tem nome em nenhum idioma humano. Você desce 3 metros, 5, 10. O sol ainda filtra lá de cima em raios que se movem com a corrente, como luzes de um teatro que não tem teto. Aos 20 metros, algo muda. O azul escurece. A luz fica mais densa, mais pesada, como se a água tivesse mais peso nesse ponto, como se você estivesse entrando numa substância diferente que só tem a aparência de água. Aos 30 metros, você vê uma nuvem, suspensa na água, abaixo de você, no fundo de um cenote na península de Yucatán, no México. Uma nuvem perfeita, silenciosa, imóvel, como se alguém a tivesse pintado ali há séculos e ninguém a tivesse movido desde então. O cenote Angelita é um dos fenômenos subaquáticos mais sobrenaturais do planeta. O que parece ser uma nuvem é, na verdade, uma camada de gás sulfídrico, produzida pela decomposição de matéria orgânica no fundo do cenote, que forma uma barreira química perfeita entre a água doce da superfície e a água salgada do subsolo marinho que corre por baixo. Essa camada se chama haloclina, e os mergulhadores que a atravessaram descrevem sempre da mesma forma: como cruzar o limiar de outro mundo. Como se ao atravessar aquela nuvem, você deixasse de pertencer ao mesmo plano de existência. Nessa nuvem, flutuam árvores inteiras, árvores que caíram no cenote há séculos, que o gás preservou num estado suspenso que desafia a lógica, sem apodrecer de vez, sem flutuar até a superfície.
sem terminar de morrer. Simplesmente lá, esperando no limiar, exatamente onde a gravidade as colocou e a química as reteve. Em 2026, o cenote Angelita ainda é acessível para mergulhadores técnicos com certificação especializada. Não é para iniciantes, não é para quem tem medo do escuro. Mas quem desceu até aquela camada fala sempre da mesma coisa. A sensação de estar em dois mundos ao mesmo tempo. Lá em cima, o mundo dos vivos, com sua luz e seu azul e seu sol filtrando da superfície. Lá embaixo, algo que não tem nome e que, honestamente, é melhor que não tenha. Quantas camadas da realidade você está disposto a atravessar antes de decidir que já foi suficiente? O quinto lugar parece uma vila à primeira vista. Há casas, dezenas, centenas delas, distribuídas nas encostas de um vale remoto na Ossétia do Norte, na Rússia. As casas têm forma, têm proporções, têm portas e pequenas janelas. De longe, você poderia pensar que há gente lá dentro, que alguém está cozinhando, que tem crianças brincando em alguma viela que você ainda não consegue enxergar. Mas nenhuma tem gente viva. Nunca teve. Dargavs, conhecida como a Cidade dos Mortos, é uma necrópole ancestral com mais de 95 estruturas funerárias construídas entre os séculos XIV e XVIII pelo povo osseta. Cada casinha é, na verdade, uma cripta familiar. Cada uma contém os restos de gerações completas. Avós, filhos, netos, enterrados juntos num sistema de nichos de pedra empilhados uns sobre os outros, como se a morte também fosse um assunto de família que se resolve debaixo do mesmo teto. A lenda local diz que quem entra no Vale de Dargavs sem permissão dos mortos não volta. A realidade não é menos perturbadora que a lenda. O acesso ao vale é difícil durante todo o ano. As montanhas ao redor bloqueiam completamente o sinal de rádio e telefone. No inverno, a neve corta todos os caminhos e isola a região por semanas inteiras, deixando o visitante sozinho com o silêncio e com o que quer que Dargavs decida mostrar. Durante séculos, quando a peste bubônica dizimava as aldeias da região com a eficiência brutal das pandemias medievais, as famílias infectadas tomavam uma decisão que hoje nos parece impossível de compreender. Se trancavam voluntariamente nessas criptas para morrer juntas, sem que ninguém de fora pudesse entrar, sem que nenhum contágio pudesse sair. Um último ato de amor coletivo apresentado na forma de desaparecimento silencioso. O silêncio de Dargavs não é o silêncio da ausência. Não é o silêncio de um lugar vazio. É o silêncio de tudo que um dia foi dito ali, de tudo que foi sentido, de cada despedida, de cada nome murmurado pela última vez e que o vento dos séculos não conseguiu apagar de vez. É um silêncio com peso, com memória. O que você faria para proteger quem ama, se o preço fosse desaparecer em silêncio para que eles pudessem continuar? O sexto lugar não parece a Terra. Não se parece com nada que você já tenha visto em nenhum documentário, em nenhuma fotografia, em nenhuma tela. Parece algo pintado por alguém que nunca tinha visto nosso planeta e que decidiu inventá-lo do zero, usando apenas as cores que supostamente não deveriam aparecer juntas na natureza. Lagos de ácido sulfúrico em amarelo-limão tão intenso que dói olhar diretamente. Geysers de lama fervente que exalam colunas de vapor constante em direção a um céu que parece azul demais para o inferno que tem embaixo. Formações de sal cristalizado em tons brancos e alaranjados que brilham como espelhos quebrados sob um sol que aqui, nesse calor, não tem misericórdia. E no centro de tudo, o vulcão Erta Ale, que mantém um dos únicos 2 lagos de lava permanentes do mundo, um espelho de rocha líquida e laranja incandescente que arde desde antes de qualquer civilização humana capaz de registrá-lo. A depressão de Danakil, localizada na região de Afar, na Etiópia, é um dos lugares mais hostis para a vida humana em todo o planeta. É o ponto terrestre habitado mais baixo da África, chegando a 120 metros abaixo do nível do mar.
As temperaturas ultrapassam rotineiramente 50 graus Celsius à sombra. Nos pontos sem sombra, que são a maioria, o calor se torna algo físico, algo com presença, algo que empurra contra o seu peito e te lembra que esse lugar não foi projetado para você. Os geólogos chamam Danakil de o lugar onde a Terra mostra suas entranhas, porque aqui o magma não precisa viajar quilômetros desde as profundezas. Está perto, perto demais. A crosta terrestre nessa região é tão fina que os cientistas mediram pontos onde ela tem apenas 20 quilômetros de espessura, uma fração do que tem no restante do planeta. A população Afar, que habita as margens dessa depressão, vem extraindo sal à mão por gerações. Sob esse sol, nesse calor, em condições que turistas com equipamento especializado de última geração dificilmente toleram por mais de algumas horas antes de precisar de sombra, água e resgate. Eles fazem isso todos os dias, sempre fizeram e vão fazer amanhã. Há algo que Danakil te obriga a entender de forma visceral, sem que ninguém precise te explicar. Beleza e perigo não são opostos, não são polos contrários em nenhuma escala moral ou estética. Às vezes, são exatamente a mesma coisa, vista de distâncias diferentes. Você conseguiria viver num lugar que te lembra a cada amanhecer que a Terra pode te reclamar a qualquer momento e que esse lembrete também é a coisa mais bonita que você já viu na vida? O sétimo lugar guarda o azul mais profundo que os olhos humanos conseguem perceber. Não está no Oceano Pacífico, não está no Mediterrâneo. Está preso dentro do gelo há século, esperando que alguém entre fundo o suficiente para encontrá-lo. O Vatnajökull, no sudeste da Islândia, é a maior geleira da Europa por uma diferença enorme. Cobre aproximadamente 8% do território total do país, uma superfície comparável à de vários países europeus juntos. Tem uma espessura média de 400 metros de gelo comprimido e, em seus pontos mais profundos, ultrapassa o quilômetro. É tão massivo que tem seu próprio sistema climático local. Gera seus próprios ventos, cria suas próprias nuvens. Embaixo dele, diretamente embaixo, há vulcões ativos. Não é uma metáfora geológica vaga. São vulcões reais que entraram em erupção em tempos históricos, que derreteram milhões de toneladas de gelo por baixo em questão de horas, gerando inundações catastróficas de água de degelo que os islandeses chamam de Jökullaups, capazes de arrastar blocos de gelo do tamanho de edifícios de vários andares como se fossem cubinhos de uma bebida. Fogo por baixo, gelo por cima. O planeta mostrando suas contradições mais absolutas num único lugar. Mas, se você entrar nas suas cavernas de gelo durante o inverno, quando a luz do exterior é fraca e lateral e se filtra através de metros de gelo comprimido, o que encontra lá dentro não tem comparação com nada. O gelo acumulado durante séculos de compressão filtra a luz solar de um jeito que elimina progressivamente todos os vermelhos do espectro eletromagnético, deixando apenas os azuis. O resultado é um ambiente que fotógrafos profissionais com décadas de experiência descrevem como impossível de capturar em sua totalidade, de uma beleza tão absoluta e tão antinatural que provoca algo parecido com vertigem emocional em quem o vê pela primeira vez. O Vatnajökull está perdendo massa num ritmo que os glaciologistas descrevem com palavras que tentam ser neutras, mas não são. Os estudos mais recentes projetam que até o ano 2200 essa geleira pode ter desaparecido quase por completo. A Islândia já realizou um funeral oficial pelo Öksjökull, uma de suas geleiras que desapareceu em 2019. Instalaram uma placa de bronze com uma mensagem dirigida ao futuro que dizia: "Sabemos o que está acontecendo e sabemos o que precisa ser feito. Só o futuro vai saber se fizemos." Como é saber que há maravilhas neste planeta com data de validade? E que essa data estamos escrevendo nós, com cada decisão cotidiana? O oitavo e último lugar é o mais humano de todos. Não porque seja o mais seguro, que não é, mas porque nele, o que para um turista é terror puro,
Para seus moradores, é simplesmente o caminho de volta para casa. Há pontes que cruzam rios e há pontes que são perguntas sem resposta. A ponte suspensa de Hussaini, localizada na região de Gilgit-Baltistão, no norte do Paquistão, cruza as águas do Lago Borit e conecta aldeias remotas encravadas em um dos paisagens montanhosas mais dramáticas e mais extremas do planeta. Aqui convergem os Karakorum, o Hindu Kush e os Himalaias, três das cadeias montanhosas mais altas da história geológica da Terra, criando um corredor de picos e vales que parece projetado especificamente para tornar impossível o movimento humano. Essa ponte não foi projetada por nenhum engenheiro, não passou por nenhuma revisão técnica, não tem certificações de segurança. Foi construída pela própria comunidade local com o que tinha disponível: cabos de aço esticados entre as duas margens e tábuas de madeira colocadas com os espaços que o material permitiu. Não tem grades laterais sólidas que realmente possam te segurar se você perder o equilíbrio. Não tem manutenção regular de nenhum tipo. Algumas tábuas estão faltando, deixando buracos por onde se vê o rio diretamente lá embaixo. Outras tábuas se movem, se dobram, giram sob o peso de quem pisa nelas. E o rio Hunza, que corre abaixo, é um dos mais turbulentos, mais frios e mais rápidos de toda a Ásia Central. Cruzar leva entre 5 e 10 minutos, dependendo da sua velocidade e do seu nível de pânico. Durante cada um desses minutos, a ponte inteira balança com o vento que desce das montanhas. O chão sob seus pés não é firme. O horizonte à sua esquerda e à sua direita é vazio. Abaixo de você, a água gelada do Hunza ruge numa velocidade que tornaria qualquer resgate praticamente impossível. Se você cair, o rio decide o que acontece a seguir. E mesmo assim, as famílias de Hussaini cruzam essa ponte todos os dias sem pensar duas vezes. Crianças pequenas com mochilas escolares, mulheres carregando mantimentos do mercado, idosos que já a cruzaram 1000 vezes e que não olham mais para baixo porque para quê? Para eles, essa ponte não é uma atração extrema, não é um desafio de viagem aventureira, não é um vídeo para postar nas redes sociais. É simplesmente o caminho de volta para casa, o único que existe, o de sempre. Em 2026, a ponte ainda está lá. E paralela a ela, perfeitamente visível de suas tábuas, dá para ver os destroços da ponte anterior que desabou há anos, submersos no rio, enferrujando lentamente na água gelada. Um aviso permanente que ninguém tem o luxo de atender porque não há alternativa. O medo, resulta, é um luxo. Para quem não tem outra opção, cruzar o abismo toda manhã não é coragem, nem loucura, nem adrenalina. É simplesmente necessidade. É a terça-feira, é a quarta, é todos os dias. Quantas vezes você julga como impossível algo que, para outra pessoa em outro lugar do mundo, é só o caminho de volta para casa? Viajamos hoje por 8 lugares que desafiam a lógica, o conforto e às vezes até o instinto mais básico de sobrevivência. Fortalezas de guerra abandonadas que o oceano não conseguiu engolir. Rios que uma vez por ano lembram que são mais poderosos do que qualquer muro humano. Abrigos de metal pendurados no vazio dos Alpes, onde 9 pessoas podem sobreviver à noite antes de tentar o impossível. Cenotes mexicanos que escondem embaixo de sua beleza turquesa outros mundos completos, com suas próprias nuvens, suas próprias árvores, suas próprias regras. Cidades de pedra habitadas apenas pelos mortos de gerações que escolheram desaparecer em silêncio para proteger quem amavam. Depressões de lava e ácido no coração da África que brilham com cores que o olho humano não deveria conseguir ver e que mesmo assim estão lá, esperando que alguém tenha a coragem de encará-las de frente. Geleiras milenares que carregam o azul mais puro do planeta preso em seu interior e que lentamente, irrevogavelmente, estão desaparecendo. E pontes improvisadas nas montanhas do Paquistão que tremem com o vento e que mesmo assim levam gente para casa toda manhã. O que todos esses lugares nos dizem juntos
quando os vemos como uma só imagem. Nos dizem que a Terra não é um cenário projetado para o nosso conforto, que a natureza não esperou nossa aprovação para ser extrema, nem pediu licença para ser ao mesmo tempo letal e extraordinária, que há versões do mundo que existem completamente à margem do que decidimos ver ou ignorar. E nos dizem algo fundamental sobre nós mesmos, algo que aparece em todos esses lugares de formas diferentes, que somos a única espécie na história deste planeta que pode se colocar na beira do abismo, olhá-lo diretamente nos olhos, compreender o risco com precisão e, mesmo assim, escolher atravessar. Nem sempre por coragem, às vezes por curiosidade insaciável, às vezes por necessidade pura, às vezes por amor a alguém que está do outro lado, e às vezes, simplesmente, porque o outro lado promete algo que ainda não vimos e que não conseguimos parar de querer ver. Isso, no fundo, é o que nos faz humanos. Essa mistura estranha e irracional de medo e movimento para frente. Essa incapacidade de ficar quieto diante do desconhecido. E agora quero ouvir você. Qual desses 8 lugares te impactou mais? Qual você jamais pisaria mesmo que te pagassem? E qual você cruzaria amanhã mesmo se tivesse a passagem na mão? Se você tivesse parado na primeira tábua da ponte de Hussein, olhando para o outro lado, ouvindo o rio, sentindo o vento mover tudo que tem embaixo dos seus pés, você teria atravessado, ou teria dado meia volta e decidido que há limites que não vale a pena cruzar? Me conta nos comentários. E me diz também de qual cidade você está assistindo isso, porque adoro saber que essa viagem nos conecta, de cantos completamente diferentes do mundo. A todos que ainda sentem aquele impulso irresistível de entender o que existe além do que nos ensinaram a ver. Se esse vídeo mexeu com algo dentro de você, dá um like. Compartilha com aquela pessoa que também sente que o mundo é muito maior, muito mais estranho e muito mais bonito do que qualquer mapa foi capaz de mostrar. E se inscreve, porque o próximo destino é ainda mais extremo. Nos vemos na próxima viagem.